filhos nas drogas, jovens morrendo na prostituição, igrejas esfriadas. Ou seja, vivemos em um mundo onde o trono está vazio, sem esperança. E pior, essa falta de esperança tem tomado conta de líderes da igreja, onde a motivação pelo evangelismo, pelo evangelho eterno, a grosso modo, parece estar aos frangalhos. Mas eu e você hoje, nessa manhã, somos desafiados a olhar o assim diz o Senhor e entender que, embora tudo pareça perdido, existe um trono que não está perdido. Existe um ser que é o Senhor dos Exércitos, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está constantemente acompanhando a história da humanidade. E eu creio nisso. Cadê a sua mão? Você crê nisso? Você crê que Deus está comandando essa história? Senão não faria sentido estarmos aqui. Essa foi a proposta que Deus passou para Isaías. E Isaías na hora falou: não, então Senhor, vou sair e falar agora ao maior número possível de pessoas. Eu vou dizer a elas de que Judá tem um rei, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que esse rei vai nos defender contra a Síria. Vou dizer isso. Mas agora esse Deus, ele é tão transparente. E aqui nós vamos partir para o final já. Esse Deus, ele é tão transparente que ele agora fala para Isaías qual será a reação das pessoas ao ouvirem a proposta. Deus, ele é assim. Quando ele chama você para a obra, ele não chama te dando um bilhete premiado do William Walker. Mas ele te chama e te esclarece quais são as implicações disso tudo. Percebe? Somos chamados de forma concisa, transparente. A proposta é essa. Você vai pregar, mas olha o que vai acontecer com as pessoas. Vamos ler aqui? Então, verso 9. Ele termina dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o verso 9. Então, disse Deus, né? Vai e dize a esse povo: vão ouvir e vão ouvir, mas não o quê? Não vão entender. Vão ver e vão ver, mas não vão perceber. Torne insensível o coração deste povo, endurecido os ouvidos e feche os olhos, para que venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, você vai lidar com pessoas de cabeça dura. Você entendeu a mensagem, você entendeu a proposta, e louvado seja Deus por isso. Amém. Mas você tem que saber que você vai pregar e aparentemente não vai resolver nada. Você vai orar, parece que não muda. Olha, Deus esclarecendo como é que seria a reação das pessoas. E eu pergunto, você sente isso também, sim ou não? Sim. Você tem sua agenda de oração, ora com uma pessoa, quer dar estudo bíblico, quer visitar, faz isso, faz aquilo. Uma pessoa não enxerga. E aí o profeta se incomoda. E ele mesmo pergunta para Deus, olha o verso 11, então disse eu: até quando, Senhor, então vai ser assim? Até quando essas pessoas vão ser cegas, vão ser surdas? E aí o que Deus disse? Até que seja o quê? Desoladas cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores,
e a terra seja toda assolada. Que resposta dura! A resposta do Todo-Poderoso, dizendo o seguinte: olha, você vai, prega, anuncia, fala que haverá uma destruição. Eles não vão entender, mas eles só vão entender quando a desgraça chegar na porta. Pergunto para mim, pergunto a você: quantos dentre nós aqui, pode ser sincero, precisou ficar muito ruim na sua vida para que você estivesse aqui hoje sentado? Quantos aqui? Não aconteceu comigo. As coisas teve que sair tanto controle, tanta desolação, para que o ouvido conseguisse o quê? Ouvir e os olhos enxergar. Assim é a maioria. E Deus está dizendo que é a única maneira, às vezes, de alguns virem até Ele. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na vida diária do profeta Isaías. Onde pessoas se renderam, infelizmente, sobre a espada de quem? Da Assíria. Queridos irmãos, esse é o panorama geral. Mas Deus termina dizendo, a partir do verso 12 e 13, ele diz: e o Senhor afaste dela o homem no meio da terra e seja grande o seu desamparo. Mas olha o verso 13, tem uma esperança. Diz aí: mas se ainda ficar o que, igreja? A décima parte dela. Ou seja, só uns 10%, se fica só um pouquinho, tornará a ser destruída, e como terebinto e como orvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Prega, porque lá você vai encontrar o quê? O remanescente. Anuncia, porque alguém vai escutar. Ainda que não seja aquele monte de pessoas que se convertam, mas um pouquinho vai ter. E esse resultado é o suficiente. Eu pergunto aqui, você entendeu a proposta de Deus para Isaías? Sim ou não? Entendeu? Partindo para o final da mensagem desta manhã. Somos desafiados pelo Senhor nesta manhã. Somos chamados por Deus para empregar a mesma obra, mesma natureza.